O Apóstolo, terceira parte, capítulo 6. Uma só família em Deus. A morte de Jacó teve como efeito impelir Paulo a uma grande intensificação de seus trabalhos para a igreja. Os seus pequenos aposentos do Monte Aventino tornaram-se o centro das congregações cristãs da Ásia Menor, Macedônia e Acaia. Mensageiros chegavam e partiam de contínuo, e como Paulo não pudesse visitar as remotas congregações por se ver acorrentado, ia espiritualmente ter com elas por meio de suas cartas. Seu grupo de auxiliares ficou muito reforçado com o acréscimo de João Marcos, o sobrinho de Barnabé, que se tornou para Paulo algo mais que um companheiro de tarefa. Em Marcos havia muita coisa que lhe fazia lembrar o amigo da juventude de quem nunca deixara de ter saudades. Quantas recordações lhe trazia a presença do filho de Pedro. Justo, que recentemente chegara de Jerusalém, se incorporou à congregação. Paulo estava-se então preparando para enviar uma carta à comunidade de Éfeso, aproveitando como portador Tíquico, chegado de pouco da Ásia Menor, e outra aos Colossenses, a ser levada por Onésimo. Nessas cartas, seu espírito se mostrava mais calmo e lúcido do que nas anteriores. Não tinham a amargura, as explosões de cólera que caracterizavam as cartas aos filipenses. Paulo já não pensava em seus inimigos pessoais e sim, em geral, nos inimigos da fé, nos filósofos perversores, nos gnósticos, nos estetas e nos espíritos de Escol, que pelo seu gosto tornariam o próprio Messias o privilégio de seu círculo íntimo dos iniciados, que ensinavam que o Messias não poderia ter morrido, uma vez que não era homem e sim um puro espírito e que sua vida não passava de uma série de símbolos somente inteligíveis aos espíritos cultos. O apóstolo dos gentios via nessas ideias uma tentativa de transformar o Messias num sistema filosófico, como era o estoicismo para os gregos e romanos. Mas o Messias não era um símbolo nem uma série de símbolos. Não era uma filosofia ou sabedoria ou um logos para iniciados. O Messias era e é a redenção universal na carne e no sangue da fé. Todos os homens são sepultados com o Messias e pela fé ressurgem com ele. Pela fé, todos participam do triunfo do Messias sobre a morte, não simbolicamente, mas em carne. Pela morte e ressurreição do Messias, todo homem que segue sua doutrina se liberta das leis da natureza que governam o mundo, pois já não é do mundo, é uma parte da ordem celestial. Morreu no Messias para a ordem do mundo. Por que pensais em leis como se fosseis deste mundo? Uma vez que vos elevastes com o Messias, procurai as coisas que estão no alto, no lugar onde o Messias se senta à direita de Deus Pai. Pensai no que está no alto, porque já morrestes e estáis encerrados com o Messias em Deus. Quando o Messias, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com ele na sua majestade. Por isso, matai vossos membros que estão na terra, e que são a concupiscência, a impureza, os baixos instintos, a idolatria. A vitória sobre a morte, a união com o Messias, tornou-se mais clara para Paulo depois da morte de Jacó. Nele, tão fortemente como em Pedro, o martírio de Jacó produziu influência decisiva. Paulo também invejou sua ascensão e, tanto quanto Pedro, aspirava reunir-se ao Messias no céu. Apesar disso, considerava aquela parte de sua permanência na terra mais importante do que qualquer outra. Assim como a Pedro, uma voz interior lhe dizia que sua missão era preparar a igreja para um grande acontecimento
e uma grande provação. Essa provação seria de tal natureza que necessitariam invocar todos os recursos da fé. Os crentes precisavam compreender que se haviam identificado com o corpo e a alma de Yeshua, preparando-se por isso para renunciar aos bens terrestres e à vida. Precisavam proceder como quem nada mais espera deste mundo, com toda a sua esperança e expectação voltadas para a vida de além-túmulo. Foram tempos decisivos para Paulo, que sentia que mais do que nunca urgia identificar a igreja com o Messias. Nenhum privilégio herdado, nenhuma diferença de sangue ou de lei devia interpor-se aos fiéis. Cumpria que todos os privilégios fossem varridos pelo privilégio incomparável da vida do Messias, e escreveu aos Efésios: Ele é a nossa paz, e de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação, na sua carne desfez a inimizade, a saber, a lei e os mandamentos, para criar em si mesmo os dois homens em um homem novo, fazendo a paz. Por ele, todos nós, judeus e gentios, temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. De maneira que já não sois estranhos nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e domésticos de Deus. O apóstolo Paulo começou a descobrir o caminho para retornar a Deus, a quem, por algum tempo, perdera de vista devido ao seu amor ao Messias, ao zelo na sua missão e à sua irritação contra os inimigos. Depois, pede aos Efésios que não desfaleçam, por causa de minhas tribulações por vós, pois que elas vos são gloriosas. E diz-lhes: Por causa disto, dobro meus joelhos diante do Pai de Yeshua, o Messias, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E é um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e governa todas as coisas e reside em todos vós. Em nenhuma outra epístola, Paulo insiste com a mesma intensidade para gravar nos corações dos fiéis os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, como nas cartas dirigidas aos Efésios e aos Colossenses. Embora os libertasse das leis e mandamentos por tê-los plenamente na observância de sua fé, os fiéis tinham que viver na terra. E sendo a vida terrena cheia de pecados, eles precisavam de normas guiadoras. A pureza da família era um dos princípios que ele queria introduzir na vida dos gentios. Reiteradas vezes se refere à santidade dos elos entre o homem e a mulher. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sejam as mulheres sujeitas aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. E ele, o apóstolo, que não conheceu a felicidade da vida de família, que por causa de sua missão se conservou em celibato a vida inteira, reconhece, trêmulo e respeitoso, a santidade do elo misterioso que une de corpo e alma o homem e a mulher. O celibatário que não quis conhecer o amor terreno devido a seu amor ao Messias, penetra o âmago do mistério do amor terreno que ele encara como um sacramento. A pureza sagrada da mulher hebreia, perpetuada de mães a filhas pela antiga tradição, serve-lhe de guia para as regras da vida da família nas congregações do Messias. E, naturalmente, ao escrevê-las, recorda-se do que em moço aprendera dos rabis fariseus. O marido que ama sua mulher mais do que ama seu próprio corpo terá a paz residindo na sua tenda. A Shekinah, a presença, reside entre o marido e a mulher. Quando um homem se divorcia da mulher, o altar de Deus derrama lágrimas. A pureza da família que observava na casa de seus pais, a afeição que via em inúmeros lares israelitas, Paulo desejava transplantar para a vida da família
à altura de um culto a Deus. Maridos, amai vossas mulheres como o Messias amou sua congregação e por ela se sacrificou. Os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. E no espírito dos fariseus que dizem: quem honra sua mulher honra a si mesmo, Paulo escreveu: o que ama sua mulher ama-se a si mesmo. O que o Messias é para a igreja é o marido para a mulher, os membros de seu corpo, sua carne, seus ossos, segundo está escrito. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois em uma mesma carne. Todo o seu anseio de amor puro estava nas palavras: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, o que está de acordo com o mandamento para que tudo te corra bem e tenhas uma longa vida sobre a terra. Sem embargo de haver revogado a lei e os mandamentos, as normas de procedimento que traçava para os judeus e os gentios eram quase que textualmente os mandamentos de Moisés, e sobre eles se havia insistido na escola de Rabban Gamaliel, rabi de Paulo. De Roma, Paulo os apregou a outra vez. Alimenta as congregações com leite como se elas fossem criancinhas e, como tais, ampara-as nos primeiros passos que dão em sua vida nova. Renunciai à mentira, falando cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Aquele que furtava, não furte mais, mas ocupe-se antes no trabalho, fazendo suas mãos alguma obra boa e útil, para ter com que socorrer aos necessitados. Nenhuma palavra má saia de vossas bocas, mas só as que sejam boas para edificação. Manda que os servos obedeçam com temor e tremor a seus senhores temporais. Sabei que cada um, escravo ou livre, receberá do Senhor a paga do bem que tiver feito. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, não os tratando com rigor, pois sabeis que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para ele não há distinção de pessoas. O mesmo recomendava aos colossenses e aos que moravam em Laodiceia. E no fim da carta aos Efésios, um novo espírito de Paulo, surgido em seus últimos anos depois de muito sofrimento e penúria, cantava no mesmo tom do salmista. Desapareceram a indignação e a amargura. Para essa mudança, contribuíram um tanto Gabelo, o fiel soldado, e os homens que ele levava para lhe ouvirem as lições. Com os capacetes enfeitados e os reluzentes peitorais de bronze, os legionários de César atiravam-se a seus pés, suplicando-lhe que os aceitasse na sua fé. Paulo via neles a legião do Messias. Seu desejo era transformá-los a todos em legionários da fé, armados contra as provações, com armas e armaduras que nunca se enferrujassem. Mentalmente via os fiéis preparados para repelirem os assaltos contra sua crença. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir com firmeza às ciladas do diabo. Cingi os vossos lombos com a verdade, e vesti-vos da couraça da justiça, embraçando sobretudo o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esforçara-se longa e duramente o apóstolo dos gentios para criar essa imagem do crente armado. Toda a sua vida fora, de certo modo, a preparação para essa criação. Andara por muitos desvios, incorrera em erros, mas afinal seus pés pisavam o verdadeiro caminho e encontrava seus irmãos que julgara perdidos para sempre. Muitos outros, judeus e gentios, já o tinham descoberto, guiados pelo humilde pescador Simão Barjonas e pelo mártir Jacó. Haviam-no descoberto muito antes do próprio Paulo.
Para eles fora mais fácil, não precisavam esforçar-se tanto. Mais penoso havia sido o caminho do apóstolo dos gentios. Cada uma de suas descobertas, cada um de seus passos para a frente foram pagos por ele com sofrimentos do corpo e do espírito. Aprendera pela experiência à custa de sua pessoa. Mas agora, o homem que era está morto e o novo homem nasceu. Era isto que ele via no fiel armado e couraçado como um legionário. E subitamente notou que, malgrado as discórdias e motins que provocara e em que tomara parte, ele estava unido a todos os seus irmãos, trilhando o mesmo caminho que eles. O que os profetas de Israel haviam rasgado para os fiéis, o caminho da fé, da esperança e do amor. Não havia outro. Palmilhavam-no os pés de todos os justos aos sons dos cânticos e da harpa do salmista de Israel. Paulo enviou portadores com suas cartas aos 4 cantos do mundo. Havendo, afinal, recuperado a saúde, Epafrodito voltou para junto dos filipenses, Tíquico regressou para Éfeso e Onésimo para Colossos. Só ficaram com Paulo seu fiel Aristarco, João Marcos, sobrinho de Barnabé, e seu filho Timóteo. Dessa maneira, Paulo, sentado no alojamento alugado no Monte Aventino, erguia a mão acorrentada à mão de seu guarda, proclamando a redenção e a liberdade do mundo. Erguia-a para libertar não só os escravos, como também os livres. Era a liberdade universal de Deus para além das leis humanas. Nenhum César no seu trono e nenhum mal no coração do homem jamais poderia abrogá-la. Da casa-prisão em que estava, Paulo, em nome do Messias, concedia a todos os homens uma nova e irrevogável cidadania.